Glória a Deus. Eu estava dando risada ali com o Senhor, porque o Senhor estava ministrando algumas coisas no meu coração durante essa semana, assim, o que deveria compartilhar aqui com vocês. Eu fui tomando nota dessas coisas, mas estava rindo porque o Nilson chegou ali na frente e começou a falar muitas das coisas que estão escritas aqui nessa anotação. O André pegou o microfone e falou mais um monte de coisa que estava escrita aqui. Então a gente pode orar, terminar aqui. Então... Glória a Deus. Vocês não ficam chateados não se orar mais uma vez, não? Não? Pode orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero me colocar diante de Ti, Deus, clamando pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, para que em nome de Jesus, Senhor, a Sua palavra seja ministrada nessa noite, Senhor, que os desejos do Seu coração, Senhor, sejam ministrados nessa noite, Senhor, e que, Pai, nós saiamos daqui, Pai, diferente da forma que entramos, Deus, porque sabemos que não tem propósito se não for isso, Deus. Estamos aqui para sermos transformados, confrontados pela palavra, aprendemos uns com os outros, Senhor, e contigo principalmente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, me use, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, quando o Nilson ia viajar a princípio, né? Mas aprove Deus que não desse certo, né? Ele pediu para que eu compartilhasse a palavra nessa noite. Tá falhando aqui. E eu comecei a perguntar para Deus o que Ele queria que eu compartilhasse. E o Espírito Santo foi gerando algumas coisas dentro do meu coração e foi colocando algumas reflexões, na verdade, né? E eu comecei a refletir, na verdade, olhando para a minha vida e olhando para a vida da igreja. Muitas vezes nós ficamos indignados com algumas coisas, sabe? E não entendemos como as coisas acontecem na nossa vida e o motivo pelo qual determinadas coisas acontecem e o rumo que as coisas tomam. E eu comecei a meditar nisso e busquei entender no Senhor. E o Senhor foi me dando algo muito simples, né? Mas eu queria compartilhar com vocês isso. Eu acredito que vai ser bênção. Sabe, querido, nós podemos ter a consciência das coisas de Deus para a nossa vida, muitas vezes olhando para o nosso cotidiano, para as coisas simples, né? Deus fala de diversas formas e às vezes a gente reparando em situações do nosso dia a dia, a gente consegue aprender e consegue contextualizar isso dentro da nossa vida com Deus. Eu conheço alguns aqui, muitos de vocês têm filhos, né? Acredito, né? Aqui, ó, a galera aí, uma boa parte aqui tem filhos, com exceção de alguns aqui, né, Marilei? E, sabe, observando as crianças a gente aprende muito com as crianças, né? E quem aqui tem filhos, me diz uma coisa, eles costumam pedir alguma coisa para vocês? O Isaac, sem falar ainda, pede alguma coisa para vocês? Né? Dadá, né? E filho, ele tem o costume de desejar as coisas, né? Pô, de repente a criança, ela tá no colégio, tá na escola e ela vê o coleguinha tendo determinado brinquedo, tendo uma roupa diferente, tendo isso, tendo aquilo, e ela deseja, e a criança, ela pede, né, isso para o pai, né? E quando recebem, né, quanto tempo dura a empolgação? Sabe, aquela euforia, quando a criança pega o brinquedo, rasga o papel, e começa a brincar, e começa a se divertir com aquilo, e se alegra, né? Quanto tempo dura essa empolgação? Sabe, da mesma forma, eu acredito que somos nós, né? Quando alcançamos a graça de Deus em nossas vidas. Espera aí, vou explicar para vocês. No começo, quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos o nosso primeiro contato com Deus, né, nós passamos a ter entendimento de algumas coisas, né? Começamos a ter entendimento de alguns privilégios que Deus pode colocar em nossas vidas, né? Simples pelo fato de conhecermos, de buscarmos conhecê-lo. Deus, ele nos dá alguns privilégios, né?
E automaticamente, quando nós sabemos que esses privilégios existem, como um presente que a criança sei que ela deseja, nós começamos a desejar. É natural isso, né? E assim, quem frequenta aqui os cultos vê que o Senhor tem falado muito com a gente, e que nas últimas semanas nós comentamos sobre alguns assuntos, falamos sobre dons, sobre talentos, sobre habilidades, ofícios ministeriais, né, Nilson? A gente conversou bastante sobre esses assuntos, e na verdade esses são os privilégios a que eu me refiro, né? Aquilo que Deus, aquilo que provém do Espírito sobre nossas vidas. O primeiro passo, quando a gente conhece a Deus, quando a gente entende alguns atributos de Deus, conhece algumas características de Deus, a gente sabe que Ele vai derramar esses privilégios sobre as nossas vidas. E quando nós começamos a desejá-los, né, e todos esses privilégios, eles são derramados pelo Espírito Santo em nossas vidas, com um único e exclusivo propósito de edificar o reino de Deus, né? Não tem outro motivo pelo qual a gente receber tudo isso, sabe? E nós somos realmente, às vezes, como crianças, sabe, que desejam muito um presente do pai, e que quando recebe, a gente usa, né? Mas usa muito no começo, só no começo, né? Não sei quantos aqui se encaixam dessa forma, conseguem contextualizar na tua vida aí, mas comigo muitas vezes foi assim. E logo a gente enjoa, na verdade, a gente se familiariza demais com as coisas de Deus. E a gente acaba tornando aquilo que é sobrenatural, aquilo que vem de Deus, em algo natural, e algo comum, e algo normal do cotidiano, né? E a gente se familiariza demais com isso, logo, como a gente já tem aquilo, não passa a ser tão especial assim, né? A gente consegue observar isso, uma criança quando ela recebe um carrinho novo, ela brinca, ela se diverte e tal, né? Mas dá alguns dias para ela substitui aquele brinquedo por outro, ou ele passa a não ter tanto valor assim, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós recebemos alguns dons de Deus, por exemplo, a gente tem falado nisso durante essas semanas, o dom de orar em línguas, né? O dom de línguas, por exemplo, né? É algo natural, como cristãos, como pessoas que conheceram a Deus, é natural a gente chegar numa congregação como essa e ver os nossos irmãos assim, sabe? Na presença de Deus, conversando com Deus, orando em língua. Natural que a gente, da mesma forma como uma criança deseja aquilo que o coleguinha tem, que a gente queira isso como um presente de Deus. A palavra, o dom de línguas, na verdade, ele é o único dom do Espírito Santo que é feito para nossa própria edificação. Também serve para a edificação do corpo dos nossos irmãos, mas ele é o único que é para nós, para o nosso prazer. E quando a gente recebe, quando a gente tem o desejo quando a gente passa a desejar, a palavra diz lá em Mateus 7,7, não precisa abrir, diz assim que peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Logo, quando nós desejamos, a gente busca aquilo que a gente deseja, e a palavra diz que se a gente buscar, a gente encontra. Bom, mas no começo, meu Deus, uau, é aquilo que é sobrenatural. A gente não quer passar um dia sequer longe da presença de Deus, a gente quer usar aquilo de forma intensa, a gente aproveita todas as oportunidades do mundo para dar um cheirinho em Deus, não é verdade? Eu lembro, olhando para a minha vida, a primeira experiência que eu tive forte com Deus, que eu vi a presença de Deus manifesta na minha vida. Eu fui numa vigília, eu estava comentando com o pessoal esses dias aí, eu fui numa vigília com uma galerinha, e eu não estava dando nada para aquele dia, eu achei que eu não ia receber nada de Deus naquele lugar, era um lugar feio, meio estranho, né? Não tinha comida, né? Eu não estava muito empolgado para aquela noite, e melhor ainda, eu tinha que trabalhar no dia seguinte, né? Era uma sexta-feira, eu tinha que trabalhar no sábado, e eu fui, mesmo contra a minha vontade, fui para aquele lugar, comecei a buscar em Deus. Quando Deus derramou uma presença dele tão forte naquele lugar, tão forte, que parecia que o meu coração ia pular pela boca. Naquele dia foi muito engraçado, que foi a primeira vez que eu tive
o entendimento que o diabo realmente ele só tenta copiar Deus, né? Ele não tem a capacidade de criar uma graminha que cresce no nosso jardim. Ele só tenta copiar Deus. E muitos aqui sabem, uma das formas que ele tenta copiar Deus é através da sensação das drogas, né? Aquilo que a droga, a sensação que a droga causa no nosso organismo, né? Quando você está na presença manifesta de Deus, você se sente tão eufórico, com tanto prazer, é algo tão bom que se assemelha a experiência psíquica de muitas drogas, né? Eu, infelizmente, já tive muito envolvido com isso também, mas para a honra e glória do Senhor, hoje já fazem 7 anos que Ele vem transformando minha vida. E naquele dia, quando eu tive aquela experiência com Deus, que a minha perna estava bamba, eu mal conseguia andar, meu Deus, eu falei assim: diabo, você só tenta copiar Deus, mas a cópia que você faz, meu amigo, é Xing Ling, é do Paraguai, não chega nem perto. Quando você experimenta aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno, você não quer saber mais aquilo que é falsificado, não é verdade? Né? Quando você sabe da onde vem aquilo, né? Pô, Lúcifer, né? Ele estava lá, cara, ele sabia, cara, o que era estar na presença de Deus, cara, né? A palavra diz que ele levava as pedras afogueadas no trono de Deus, né? Então ele sabe, né? Então ele usa isso, ele cria cada composição dentro da droga lá, né? Ele cria aquilo ali, usa as pessoas para criar aquilo ali, para tentar copiar aquilo que Deus nos oferece gratuitamente, sem que tenhamos que pagar nada por isso, sem que tenhamos que destruir o nosso físico, morrer, né? Porque o objetivo do inimigo de Deus é matar, roubar, destruir, todos sabemos disso. Mas, gente, onde que eu quero chegar? O tempo passa. E aquilo que no começo era sobrenatural, era uau, que meu Deus, por que eu estava contando essa experiência, né? Na verdade, porque eu saí daquele dia, 7 horas da manhã, o dia raiou, eu fui trabalhar, eu trabalhava com venda de imóveis, eu ia falar com os clientes, eu chegava assim e falava assim: compra esse sofá, eu não conseguia, pulava da minha boca. E quando aquela presença de Deus começava a se afastar um pouquinho de mim, eu ia lá, corria, abraçava ela de novo e buscava. Eu passei o dia inteiro buscando, gente. Eu fui a madrugada de sexta-feira para sábado, o dia inteiro, e aquela presença de Deus manifesta. E era a minha primeira vez que eu estava experimentando aquilo, não tinha experimentado, eu estava com um brinquedo novo na mão. Foi aquilo, Deus tinha colocado aquilo, tinha me propiciado aquilo. Deus sabia que eu desejava aquilo, porque na época que eu era muito louco, que eu estava lá nas festas raves, lá buscando, sabe lá o que? O inimigo de Deus, ele agia no sobrenatural na minha vida também. Eu tinha muitas experiências com ele. E eu fiquei, eu acredito que 1 ano na casa do Senhor, buscando a Deus, né, sem ter uma experiência viva e genuína com Deus, e Deus me tratando, e eu querendo, olhando a galera, os meus amiguinhos do lado, né, com um brinquedo lá, se divertindo, e eu não tinha aquelas experiências com Deus. Contudo, eu tinha aquelas experiências no mundo, e eu conversava com Deus, e Deus falava assim para mim: meu filho, persevere, se santifique, busque santidade. E aos poucos Deus foi me transformando, foi me fazendo abrir mão disso, abrir mão daquilo, né? E é o momento que, ao passo em que eu fui me santificando, eu fui me aproximando mais de Deus. E quanto mais, que nem o Andrei estava falando, quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente consegue enxergar a sujeira que está em nós. E ao ponto que isso foi acontecendo, o tempo passou, sabe? E aquilo que era sobrenatural acaba se tornando comum, sabe? A gente acaba se familiarizando com as coisas de Deus, né? Aquilo que antes era sobrenatural, era uau, meu Deus, o que é isso? Acaba se tornando algo comum. O tempo continua passando, e aquilo que era especial, que estava no nosso cotidiano, sabe? No começo, a gente começava... Eu lembro que todos os dias eu acordava com aquele anseio, sabe? De experimentar aquilo de Deus de novo. E o tempo vai passando, quando, na verdade, essa nossa busca, ela passa a ser esporádica. Às vezes, de repente, só nos cultos, e olha lá, sabe?
Eu acredito que isso não agrada o coração do Senhor. Mas daí eu comecei a refletir sobre isso e pensei, mas por que, gente? Por que nós somos desse jeito? Por que a nossa natureza é assim? Por que ela caminha passos largos para aquilo que a nossa carne deseja? Por que é tão mais difícil a gente alimentar o nosso espírito do que alimentar a nossa carne? Gente, o espírito, ele anda em conflito com a nossa carne. E o simples fato da gente não buscar alimentar o nosso espírito todos os dias já faz com que a carne se alimente automaticamente, ao passo que alimentar o espírito requer esforço da nossa parte, todos os dias. E às vezes nós somos como crianças mesmo, né? Que lidam com as coisas de Deus, com aquilo que é sobrenatural, da mesma maneira em que uma criança lida com um brinquedo novo. Isso, na verdade, é um comportamento natural do ser humano, né? Mas, queridos, eu tenho uma boa notícia para vocês, porque isso é natural aqui nesse mundo, mas nem eu não sou desse mundo mais, você não é mais desse mundo, então a gente não pode se conformar com aquilo que é um comportamento natural do ser humano. Nós não nos podemos se conformar com essa nossa natureza. Eu cheguei a uma conclusão e conversando com Deus e entendi que nós fazemos isto quando ainda não entendemos as nossas responsabilidades como filhos de Deus. Sabe, a gente não tem noção da grandeza, da importância, da responsabilidade que foi conferida em nossas mãos, sabe? Nós somos luz do mundo e sal da terra, a palavra diz. E diz também que para que serve uma luz se você colocar ela embaixo da cama? E para que serve o sal se ele não tiver gosto? Se não para ser lançado fora, não serve para nada. Muitas vezes nós falamos sobre reino de Deus, mas esquecemos que somos embaixadores desse reino. E por isso nós temos que não se conformar com aquilo que é natural nesse mundo, mas realmente se tornar pessoas maduras, constantes, perseverantes, que nem o Andrei estava falando. A gente não pode confundir maturidade com mornidão também. A partir de quando nós começamos a andar há algum tempo com Deus, né? A tendência natural é achar que com o passar dos anos o fato da gente não ficar mais super empolgado com as coisas de Deus, com aquilo que provém de Deus, né? É reflexo de um amadurecimento. Isso é besteira, gente. As escrituras dizem, eu vou ler alguns versos aqui para vocês, não precisa abrir. Salmo 100, versículo 2 diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Salmo 63, 3 diz assim: alegre-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Nós não podemos deixar que a alegria de viver no sobrenatural de Deus passe de nós. As coisas do reino devem ser sempre especiais. O fardo de Deus é sempre leve. Se a gente banalizar as coisas, se a gente transformar aquilo que é sempre especial em algo natural, algo comum, a gente automaticamente vai esfriar. A primeira coisa que existem algumas consequências em função disso, desse nosso comportamento, da gente permitir que essas coisas aconteçam, sabe? Eu estava meditando e eu comecei a entender o que é realmente o primeiro amor. Há algum tempo atrás eu tinha dificuldade de entender isso, assim, sabe? O que é o primeiro amor? Porque eu achava que eu estava vivendo aquilo, mas daí eu comecei, essa semana eu estou percebendo, é algo muito sutil, sabe? É na simplicidade mesmo. Uma das consequências que vem com esse nosso comportamento é começar a achar defeito nos outros, é colocar a culpa nos outros por nossa falta de atitude. Nós culpamos o sistema, culpamos as outras denominações, culpamos a congregação em que nós estamos, culpamos o diabo, a presidenta, o pai, a mãe, o filho, enfim, gente. O que não falta são culpados.
Sabe, muitas vezes isso acontece sem que nós percebemos, sabe, sem que a gente perceba, sem que de repente a gente externe isso, que a gente comente isso com alguém, sabe, mas a gente julga e condena muitos, mesmo sem perceber. A gente começa, sabe, a gente começa a analisar as coisas de forma calculista, fria. E eu gostaria que vocês abrissem comigo o texto que está em Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao 5. Amém? 7, do 1 ao 5. Aleluia. O texto diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não, enfim, até aí, do 1 ao 5. Glória a Deus. Quando estamos desse jeito, nós conseguimos analisar de forma crítica tudo e todos que estão ao nosso redor. Muitas vezes até determinamos aquilo que é de Deus ou aquilo que não é de Deus. Com isso, nós nos tornamos cada vez mais amargos. Nós não conseguimos perceber que na verdade somos nós, é aquilo que o Andrei estava falando também, os únicos responsáveis de cumprir ou não cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Quando estamos nessa circunstância, nós começamos a andar para trás. Isso porque quando nós paramos de cumprir o chamado de Deus para nossas vidas, quando não fazemos uso daquelas ferramentas que Deus colocou na nossa mão com um propósito, automaticamente começamos a regredir. Com isso, é algo muito sutil, gente. A nossa tolerância com o pecado começa a aumentar. Aquilo que a gente já não fazia mais, de repente começa a se tornar aceitável. É um processo sutil, gradativo. E se a gente não vigiar, nós caímos. O inimigo de Deus, ele nunca coloca uma pedra gigantesca no nosso caminho para que a gente caia sobre ela. Ele começa assim, colocando uma pedra bem pequenininha no nosso caminho. Ele vai aumentando gradativamente, ao ponto que nós não percebemos, e quando vemos já estamos caídos, tirados sobre ela, porque a gente não percebeu. A nossa responsabilidade de filhos de Deus é cumprir aquilo que foi designado para nós. Nenhuma das características que Deus colocou em você, nada é à toa. Tudo que você tem, pode e deve ser usado para a honra e glória do Senhor. Quando nós estamos dentro da vontade do Pai, colocando em prática os nossos dons, sabe, aquilo que Ele depositou sobre nossas vidas, estamos automaticamente alimentando o nosso espírito. Sabe, por muitas vezes a gente costumava fazer muito isso, a gente tem feito isso em algumas sextas-feiras, sabe, ir para a rua, falar do amor de Jesus aqui, né? Por muitas vezes em que a gente fez isso, eu não senti vontade de estar lá, sabe? E por muitas vezes, vou falar para vocês, eu estava me sentindo muito mal. Eu estava me sentindo, sabe, o mais incapaz dos incapazes, sabe? Aquela pessoa que não tem nada a oferecer para o próximo.
Mas o simples fato de eu me colocar disponível para ser usado por Deus, né, mesmo às vezes estando ruim por dentro, fazia com que o meu espírito se alimentasse, porque os dons de Deus, eles nunca foram revogados na minha vida, independente do meu estado de espírito, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou angustiado, se eu estou alegre, independente disso, aquilo que Deus deu, que o Espírito Santo de Deus depositou na minha vida e na sua vida, vai ser usado no momento oportuno, assim que nos colocarmos disponíveis para isso. Até um dia eu estava conversando com o Guilherme, numa situação aí, numa dessas que eu não estava com vontade, e Deus colocou um cara embriagado diante de mim, e eu comecei a ministrar ele através do Espírito Santo. Aquele cara se revoltou com a própria vida dele, jogou a bebida dele fora e falou que ia voltar para os caminhos do Senhor. Eu orei com ele, li a palavra para ele, e pense num dia que eu estava mal, eu me julgava incapaz de oferecer alguma coisa de bom para aquele rapaz, ou para qualquer pessoa que estivesse ali. Mas eu acredito que os dons de Deus foram manifestos em mim naquele dia, não por causa de mim, também, porque eu acredito que eu fui alimentado, meu espírito foi alimentado através daquilo, eu passei a me sentir melhor. Eu entrei naquela circunstância, naquela atividade de um jeito e saí de lá melhor do que quando eu entrei. Mas principalmente, Deus queria falar com aquele rapaz. Foi por misericórdia daquela vida. Não precisa ler, a palavra diz em Gálatas, abrir, né? 6:8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós temos que observar também que Deus, sabe, isso falando de nós como indivíduo, né? Mas a gente tem que observar que Deus não é Deus de singular, Deus é sim um Deus de plural. Eu acredito que Deus não usa ninguém aqui nessa terra sozinho, não. Aquilo que o Nilson estava falando, sabe? Nenhum chamado de Deus se cumpre sozinho. A igreja do Senhor, não a estrutura, a igreja, eu e vocês, ela é propósito de Deus. Muitas vezes o motivo de estarmos definhando nos nossos chamados, sabe? De estar largando o arado mesmo, que nem o Nilson falou, sabe? De estar parando de usar aquilo que Deus colocou como responsabilidade sobre nossas vidas, sabe? É o fato de nos isolarmos e não andarmos junto com as pessoas que estão buscando o mesmo propósito. O ser humano tem uma tendência natural, que é achar que é autossuficiente, sabe? Achar que não precisa de ninguém. Eu tenho que lutar contra essa minha natureza. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda, sabe? Eu quero resolver tudo sozinho também. Mas eu acredito que esse não é o propósito de Deus. Deus quer que nós, juntos como igreja, nos ajudemos uns aos outros. É muito mais fácil nós conseguirmos cumprir o nosso propósito. Eu diria, é impossível nós cumprirmos o nosso propósito sozinho. Mas em comunhão nós podemos. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, abram comigo lá, é um texto que nós temos lido bastante também. Eu vou ler rapidinho aqui. Efésios, capítulo 4, do 11. Efésios 4, do 11 ao 16. Diz assim: Ele designou, todos abriram? Amém? O texto diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé,
do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Aleluia. Querido, dentro do reino de Deus, você é especial. Você não é só mais um. Sabe? Cada uma das suas características, dos seus dons, sabe, seu jeitinho assim, sabe, difícil assim, sabe, Deus tem propósito com isso. As suas habilidades, a sua chamada, o seu chamado, tem propósito. Sabe, nada é em vão. A gente tem que ter consciência da responsabilidade que nos foi incumbida, sabe? Deus conta com você. O sonho de Deus é que vivamos em unidade, nos fortalecendo, sabe? Também exortando uns aos outros, ensinando, incentivando, suprindo a necessidade de um do outro. Isso é sonho de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem, para finalizar, um texto comigo. Atos. Do 42 ao 47. Gente, eu gosto bastante desse texto, cara, porque aqui a gente vê que um modelo aqui conta a respeito da primeira igreja, de como os primeiros chamados cristãos viviam, e nos faz refletir se como igreja que somos temos agido da maneira certa. O texto diz assim, versículo 42: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o modelo, gente. Se você parar para observar, até o inferno entendeu isso. Só a igreja do Senhor que não entendeu. Se você olhar aí aqueles que servem o inimigo de Deus, eles se ajudam uns aos outros. Eles vivem em comunhão, eles sabem aquilo que um precisa, aquilo que não precisa. Aqui esse texto diz que eles venderam todos os bens, e à medida que cada um ia precisando, eles iam acrescentando. Sabe, nesse tempo em que a gente tem estado nessa congregação aqui, a gente está desconstruindo muitas coisas, né? A ideia de que precisamos ter. Quando na verdade Deus deseja que nós sejamos, né? Quando que a gente tem observado isso, né? Tem olhado para o nosso irmão do lado, vendo a necessidade que ele tem, sabe? Observando assim
no propósito em que Deus designou para ele, com os dons, com as habilidades, com tudo aquilo que Deus entregou na mão do nosso irmão, será que ele está desempenhando da maneira correta? Será que ele está usando? Ele está fazendo uso daquilo que Deus depositou sobre a vida dele? Sabe, nós temos que fazer análise sobre nossas vidas, mas Deus nos colocou um na vida dos outros para que pudéssemos, sim, cumprir o propósito, que nem diz no texto que a gente leu anterior, ali, Efésios. Porque só dessa forma, cada um exercendo o seu papel, do seu jeitinho mesmo, com aquilo que Deus colocou em você, sabe? Com as suas habilidades. Sabe, o lugar que eu vou chegar para proclamar o evangelho do reino de Deus não é o lugar que você vai chegar, ou que o fulano, o ciclano vai chegar. Nosso jeito, as nossas características, as circunstâncias na nossa vida, acredito que tudo foi permitido por Deus. E se a gente desejar de verdade, de todo o coração, nós podemos usar isso para a honra e glória no nome dele. Sabe, hoje eu queria... Posso, Nilson, fazer um negócio diferente aqui? Aproveitar que tem um pouquinho a gente aí. Eu queria que nós aqui como igreja aqui se reuníssemos aqui na frente aqui e orássemos uns pelos outros, sabe? Para que os propósitos de cada um individualmente se cumpram. Para que as ferramentas individualmente de cada um não sejam, sabe, deixadas de lado. Para que, sabe, a empolgação, a felicidade, a alegria de fazer as coisas de Deus, sabe, da maneira mais simples, sabe? Como uma criança mesmo empolgada com aquilo que o Pai deu para ela, sabe, nunca se afaste de nós. Sabe, orar para que nós como congregação do Senhor, como igreja, a gente consiga, sim, cumprir o propósito. Porque esse propósito ele não pode ser cumprido individualmente, e sim como um corpo. Cada um fazendo a sua parte, cada junta, cada articulação, exercendo o seu papel. Clamar para que tenhamos discernimento daquilo que não está correto na nossa vida. Que todo mês, no primeiro dia do mês, a gente faz uma oração aqui, né? Na ceia do Senhor, a gente diz que examine, como é que é o texto de Coríntios lá? Examine o homem se pôs a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Isso é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Nós deveríamos cear todos os dias para o Senhor. Nós deveríamos analisar a nós mesmos todos os dias. Deveríamos analisar a nossa congregação, a igreja que anda conosco, que está mais perto de nós, a igreja da nossa cidade, a igreja do nosso país, orar, clamar, proclamar a palavra de Deus para que aquilo que está fora do prumo, está desalinhado, que está fora do centro da vontade de Deus, volte. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti como igreja, Senhor, clamando um pelos outros, Senhor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pela Sua compaixão, Pai, pela Sua misericórdia que se renova todos os dias sobre nossas vidas, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Seu Espírito Santo, Senhor, que nos convence do pecado, da verdade, do juízo, Senhor, possa, Pai, nos alinhar todos os dias da nossa vida, Senhor, ao centro da Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Senhor, para a Sua igreja, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para nós como igreja, como o corpo de Cristo, Senhor, para que nós consigamos, Senhor, alcançar os propósitos que o Senhor designou para nós, Senhor. Nós sabemos que só podemos alcançá-los no coletivo, mas dependemos de cada um individualmente, Deus. Não podemos, Pai, desanimar, Pai, enfraquecer, desistir, colocar de lado as ferramentas, tudo aquilo que o Senhor colocou diante de nós, os nossos dons, as nossas habilidades, Senhor. Sabemos que nada, Senhor, é à toa, Senhor. Nada, Senhor, Pai, foi sem propósito, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, coloque em cada um de nós, Pai, o senso de responsabilidade, Senhor. Que nós entendamos, Pai,
aquilo que temos em nossas mãos, Senhor, e quão importante é isso, Senhor. Como filhos de Deus, Senhor, temos que ser embaixadores, embaixadoras do reino de Deus, Senhor. Temos, Pai, que ser luz do mundo e sal da terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, não deixe, Senhor, que desanimamos, Senhor. Não deixe, Senhor, que nos entristeçamos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tira, Pai, a escama dos nossos olhos para que possamos ver aquilo que está errado em nós primeiro, Senhor. Ensina-nos, Pai, a entender, Pai, que o culpado somos nós, Senhor. Ensina-nos, Pai, a não jogar a culpa nos outros, Senhor, nas pessoas, Senhor, nas congregações, no governo, Senhor. Nos ensina a assumir a responsabilidade dos nossos atos, Senhor, como filhos e filhas de Deus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Senhor, para que os Seus propósitos se cumpram em nossas vidas, Senhor. Pai, que os Seus propósitos se cumpram, Pai, na vida da igreja do Brasil, desta nação, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, para que nós não, Pai, sejamos negligentes, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos chamado, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, realiza, Pai, aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai.